Menos de 10 minutos já está pronto. Olha Tá que vendo? beleza, já Menos está de lá 10 embaixo. minutos. Vamos lá. Nós temos algumas perguntas para vocês responderem, até que vai pautar um pouquinho e a gente vai acabar fugindo do assunto para tentar contextualizar um pouquinho mais, tá? Perfeito. Desde o início, né, em 1932, que foi do voto feminino, várias mulheres conseguiram uma participação maior em políticas públicas e direitos, que é o mais importante. Eu acho que ali foi a porta de entrada para ter uma melhor disseminação sobre a importância da igualdade de gênero no Brasil, né? Exato. Como vocês acham que a legislação pode garantir, e a defesa também, e leis públicas, num contexto geral, uma diminuir o abismo, né, que existe nas esferas políticas, jurídicas e econômicas para as mulheres? É uma pergunta difícil, né, gente? Muito complicado. É uma pergunta complexa, né? É. Porque o resultado disso, na verdade, depende de vários fatores. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, lembrando um posicionamento da Carmen Lúcia, que é a ministra do Supremo, que ela fez recentemente, logo após as eleições, que foi o seguinte: as mulheres na política, hoje, aqui em Alagoinhas, nós temos um ativismo feminino bem importante na Câmara Municipal. E eu devo dizer que isso não ocorre no Brasil inteiro de uma forma mais contundente, justamente por causa do machismo do direito eleitoral aqui brasileiro, né? Nós temos aí as mulheres, quando elas se candidatam a cargos eletivos, elas sofrem constrangimento e violência verbal, psicológica, nas suas plataformas de defesa política. E isso ocorre de forma bem baixa, de uma forma bem ruim, que é montagem de fotos sexuais, simulando a presença dela em ambientes em que ela não estava, colocando palavras, às vezes, de forma obscena, né, falando da vida pessoal dessa candidata. As mulheres sofrem uma violência psicológica muito forte quando resolvem se candidatar a algum cargo eletivo, né? E, recentemente, saiu uns números aí da Agência Nacional dizendo que, embora nós sejamos uma minoria no todo, né, das candidaturas, nós temos 35% das violências voltadas especificamente para a mulher, em função de ser mulher, em função de ser mulher. Então, a Carmen Lúcia, ela pontuou bem essa questão, porque, às vezes, a mulher não se candidata, a mulher não se interessa, a mulher não quer, mas ela é colocada numa situação de constrangimento tal Que não sente a opção de querer ter. Não né? tem, e não é nem de não querer, é de não conseguir continuar, o que é pior. Sim. Porque ela tem plataforma, ela tem propostas, ela tem uma série de ferramentas para propor para a sociedade mudanças, né? E não consegue, porque vem esse machismo violento e, de forma baixa, acaba tirando e impedindo que ela continue nos pleitos. Essa é uma questão muito complexa, porque não basta querer participar, não basta ter proposta. Ela precisa ter todo um apoio, uma rede, né, do Estado, da própria Constituição. E nós vivemos num país continental. Cada região tem a sua especificidade. Sim. Então, para nós conseguirmos aumentar a nossa participação nesse cenário, nós precisamos muito da ajuda do todo, dos homens, inclusive. Porque não são todos os homens que têm esse tipo de postura com relação à candidatura feminina, né? Então, nós precisamos fortalecer essa luta para fazer com que as mulheres estejam mais nesse centro de poder,
Porque só assim que ela vai conseguir ter uma voz mais ativa e mais efetiva. Né? Sim. E não só isso, né? Também conseguir espaço, né? Espaço. Eu vou reservar um minuto para fazer um comentário ácido, né? Uma vez um professor meu estava falando sobre direito eleitoral e a questão das cotas para mulheres. E ele fez um comentário muito engraçado. Opa. Ele disse que um homem, não importa a moralidade dele, ele pode ser flagrado com milhares de prostitutas. Teve um caso, inclusive, de um candidato em São Paulo que foi filmado e ele era casado. Mas uma mulher, se tem uma foto vazada, ainda que acidentalmente, ela não consegue se eleger nem para síndica de condomínio. Porque a moralidade feminina pesa tanto e há tanto estigma sobre mulheres em locais de poder, seja ele na política, seja ele em cargos de liderança em empresas privadas, que qualquer coisa sobre sua vida privada já bota em questão a sua competência. Então, torna ainda mais difícil que as mulheres se tornem pessoas em cargos de liderança ou na política também, porque além de ter todo esse estigma, qualquer pequeno erro é muito mais cobrado para as mulheres do que para as pessoas do sexo masculino, de qualquer forma. E é bom que se diga que ela não deixa não deixa o pleito porque ela é fraca, porque ela é frágil, porque ela não tem condições de seguir como um homem conseguiria seguir. Nós estamos falando de ataques psicológicos, ataques morais, são assédios, são crimes que são praticados. Então, nós temos que entender esse posicionamento das mulheres que se retiram da política de uma forma contextualizada. Nós não podemos só entender isso como uma fragilidade, ela não aguenta o tranco, né? Como costumam dizer. Que chamam de sexo frágil. Exato. Caso, né? E absolutamente. Que agora deu eu não sei o que está acontecendo com a sociedade, que voltou a romantizar certos tipos de padrões tóxicos de relacionamento, né? Hoje virou comum romantizar o local da mulher submissa. As mulheres que estão querendo entrar para esse papel de política na sociedade está sendo julgada porque, embora tenhamos progredido muito o direito das mulheres, começou a voltar ainda mais forte esse estigma de que o lugar da mulher é na cozinha e o lugar do homem são em cargos de liderança e tomada de decisão. Então, até mesmo para ela conseguir se candidatar, há um estigma muito forte. Às vezes até o próprio partido não abraça aquela candidatura como deveria abraçar. E transforma exatamente a candidatura em praticamente fantasma, né? Laranja. Laranja do caso, né? Porque não dá o apoio, porque acredita que a pauta feminina tem que voltar para os mesmos assuntos de sempre, porque não dá a devida importância para a fala daquela mulher por acreditar que tem menos competência e acaba caindo no esquecimento aquela candidatura. De fato. E eu ainda acrescento o seguinte, nós temos também que ver de uma forma global, porque nós estamos vivendo um período de retrocesso mundial. Sim, não sim. Não é uma É um movimento, assim, não né? é uma coisa de Brasil, não é uma coisa isolada, né? Nós estamos vivendo um retrocesso. Até numa entrevista recente que nós participamos, eu mencionei no dia 25 de março, Leila Diniz, que foi uma das grandes feministas na época, na década de 60, 70, completaria 80 anos. Naquela época, quando ela exibiu a barriga de 7 meses, num ensaio fotográfico lá no Rio de Janeiro, em Paquetá, foi simplesmente um burburinho, um alvoroço, né, em todas as esferas de sociedade no Brasil. Eu estou falando de década de 70, né? E hoje nós estamos discutindo o quê? Se as mulheres podem ou não amamentar seus filhos em praça pública. É um conservadorismo, né? É um avanço do conservadorismo que não se imaginava. Eu, por exemplo, sou de 58. Eu acho que é o retrocesso direto ao conservadorismo. Porque eu acho que isso aqui é uma visão de 20... Em 70, nós éramos muito mais avançados, 70, 80, do que somos hoje. Na época, existia uma publicação chamada Realidade.
Eu sou jornalista, como eu mencionei no início, e eu tenho a coleção da realidade. Às vezes, eu pego a revista, gosto de mexer, olhar, pego a revista e falo, gente, o que aconteceu com a gente? Parece que a gente anda e não vai para lugar nenhum. É um retrocesso. Se você vê a capa da realidade de 1970 e vê uma capa de, sei lá, uma Isto É, a Isto É faz tempo que uma Veja, uma revista Veja na década de 90, 2000, 2010, você vai ver o abismo que se criou na sociedade brasileira, que é a mais próxima que nós estamos aqui. Mas se nós falarmos em termos mundial, né, em termos mundiais, o que acontece? Houve um avanço do conservadorismo no mundo inteiro. Na França, na Itália, na Alemanha. Houve. Né? Então, a gente tem que entender que esses movimentos eles são complexos. Né? E quem sofre mais neste caminho é a mulher. Continua sendo a mulher. Uhum. E esses movimentos reacionários, eu vejo também que eles conseguem, como reacionário, né, a reação deles, o aparecimento deles consegue ser muito mais rápida do que sequer o progresso que a gente teve. Porque, por exemplo, 2013, se eu não me engano, foi quando teve aquele escândalo da Geise Arruda, que ela chegou na faculdade de vestido rosa. 2013? Acho que foi 2013, Caraca, por aí. acho que foi antes. 2013, o pessoal da faculdade fazendo piada de estupro, ela teve que sair com a polícia, escoltada pela polícia da faculdade. E foi também 2013, 2014, que o Brasil estava discutindo sobre assédio sexual nos ônibus, que tinha grupo no Facebook que as pessoas se sentiam confortáveis em criar grupos de encostador Brasil, aí o pessoal se filmando e encostando gente no metrô. Exato. É de uma doença, né? Incomparável.